Aqui, ó, vem cá comigo. É exclusivo isso aqui, tá? Mais um tarado da moto. Gente do céu, a gente mostra em Almirante Tamandaré. Esse aí tá agindo também em São José dos Pinhais. Nós já mostramos em Tamandaré, mostramos em Colombo. E os dois lá presos, né? Aqui de Colombo e Tamandaré, a polícia botou a mão nos dois. Mas mais um tarado vem fazendo vítima em Curitiba. E nós estamos atrás dele. Bruna Frenner, você tá ao vivo, ó, tá no local onde essas coisas acontecem. Você vê que assim, ó, a mulher tá ali, trabalhadora, subindo já a ladeira, cansada, quando passa esse tarado e simplesmente importuna essa mulher. Sim, Riva. Inclusive, eu pedi para o Cris mostrar aqui para mim, para vocês, ó, exatamente o caminho que essa vítima estava fazendo, de 26 anos. Ela estava passando por essa rua aqui, ó, esse trajeto que eu estou fazendo aqui no bairro Guabirotuba, então em Curitiba mesmo. E olha só, o Cris vai mostrar pra gente a câmera que flagrou tudo isso, aquela câmera daquela casa ali, ó. Ainda bem que tem imagem para mostrar essa situação, porque senão era só a palavra dessa vítima. Você vai ver então agora as imagens das câmeras de segurança. Essa mulher, uma moça, né, 26 anos, estava a caminho então da academia. Ela mora aqui nessa região. Era 3h30 da tarde da semana passada, quando ela é então importunada por esse homem. Eu queria entender o que passa na cabeça de um sujeito desse. A gente vai ouvir agora então a entrevista de duas vítimas. Por que duas? Porque quando essa moça, que aconteceu essa situação aqui no bairro Guabirotuba, se manifestou nas redes sociais, uma outra pessoa viu que tratava-se então do mesmo homem, o mesmo motociclista. E adivinhe você de casa, ele trabalha como motorista de aplicativo com essa moto, o que é muito assustador, que qualquer uma de nós pode, né, chamar uma moto aí de aplicativo e ser vítima de um cara desse. Vamos ouvir o que elas têm a dizer. Eu tava indo pra academia. Tava pertinho da rua de casa, subindo o morro, e tava de fone de ouvido, carregando minha bolsa, bem tranquila, e de repente senti um tapa na minha bunda. Aí, né, continuei andando pra entender a situação. Quando eu olhei, o cara tá olhando pra trás e virou a rua, virou ao lado direito. Então foi tudo muito rápido. Você demorou pra entender o que estava acontecendo? Demorei, O que passou na tua cabeça na hora? Eu fiquei sem acreditar. Fiquei olhando pra ver se era alguém que eu conhecia, mas virou muito rápido, eu não consegui olhar muito. A gente fica com medo, né? Porque durante o dia, numa rua perto de casa, a gente não sabe, né? E eu quero justiça, eu quero que ele seja encontrado e ele pague por isso. Como é que foi a tua situação? A gente tava, eu e meu marido, a gente geralmente sai, ele sai pra correr, eu saio pra andar de bicicleta, então ele tava um pouquinho na frente e eu fiquei um pouquinho pra trás. Era uma rua bem movimentada. E quando eu estava um pouquinho para trás, eu escutei a moto reduzindo. Quando eu olhei para trás, ele já estava vindo com a mão esticada já para passar a mão. Ele conseguiu passar a mão em mim. E na hora que eu já vi ele, eu já comecei a gritar. Nisso foi a sorte que o meu marido voltou correndo. E por pouco que ele conseguiu escapar, por pouco que um carro pega ele também, um carro, e ele já virou na próxima esquina já. Então foi tudo muito rápido. Ele passa a mão e ainda sorri, debochando da gente. Se ele fez isso com a gente, eu perto do meu marido, ela na luz do sol, o que ele pode fazer com uma mulher que esteja sozinha à noite, sem ninguém por perto? Para você que ouviu agora, né, esses depoimentos, saiba que a segunda vítima, elas não querem se identificar, elas são extremamente constrangidas com o que aconteceu. De alguma forma, as mulheres se sentem culpadas por isso, que isso não deve acontecer, elas são vítimas dessa situação. A segunda estava com lágrimas nos olhos conversando comigo, ela estava acompanhada do marido, que estava um pouco mais à frente. Tudo acontece em plena luz do dia. Rivaroli, isso é revoltante, não tem outra palavra. Porque o que passa na cabeça de um sujeito desse? Possivelmente é um pai de família, tem filhos, tem esposa em casa, e esse cara estava a trabalho. Aqui onde nós estamos, no bairro Guabirotuba, ele teria feito uma entrega ou pegou alguma encomenda, porque como eu disse, ele trabalha como motorista de aplicativo. E após fazer isso, percebeu então essa menina, né, indo pra academia e passa a mão nela. Ele cometeu um crime. Obviamente agora, o que vai ter que acontecer? A polícia vai ter que investigar, na verdade já tá com o levantamento, já tem a placa da moto, e essa placa da moto dá numa empresa de locadora, então uma locação de moto. O que pode ter acontecido, Riva? Esse cara locou então a moto para trabalhar, só que essa empresa, Riva,
tem os dados desse cara, porque ele locou, né? Então a empresa deve ter. Por isso que eu acredito que logo, logo a polícia vai estar na cola dele, viu, Rivaroli? É o mínimo que se espera, né, Bruna? Só para repetir pra gente, então. São José dos Pinhais, onde mais a região que ele tá agindo? Isso, aqui no bairro Guabirotuba, em Curitiba, e São José dos Pinhais, a situação que foi a segunda vítima, que estava perto do marido, aconteceu muito perto da delegacia da mulher. Então, Curitiba e São José dos Pinhais. O que é a suspeita, Riva? Esse cara tá fazendo entrega, né? Trabalhando aí como motorista de aplicativo. E o que acontece? Aproveita entre uma entrega e outra e faz isso. Eu acredito que tem mais vítimas, porque se essas duas já se encontraram na internet, logo vai chover mais vítima, viu? Ah, você não tem dúvida disso, né? Começa a aparecer, as pessoas vão identificando. Sabe o que acontece, Bruna? Isso aqui é revoltante. Um tempo a gente falava assim, mulheres não saiam à noite, é perigoso pra vocês. Mulheres, cuidado com a roupa que você veste. Sempre assim, já reparou? Que sempre põe a culpa na mulher? Agora foi durante o dia com uma roupa de academia, ela é uma calça comprida e o tarado passando a mão. Então não é culpa da mulher nunca. Não é da vítima. Riva, a culpa é do tarado, Bruno, e ponto final. Jamais. E a gente tem que isso, porque para algumas pessoas é muito óbvio, que nem a questão do racismo. É óbvio que é crime, é óbvio que não pode, só que a gente tem que reforçar porque comportamentos como esse ainda existem. Então, se eu quiser andar de biquíni aqui na rua, ninguém tem o direito de passar a mão em mim e nenhuma mulher. Ninguém tem esse direito. E se eu falo não é não, e já tem por aí também, mesmo que eu esteja acompanhada, entendeu? Muito menos alguém que você não conhece, muito menos uma pessoa que está passando aleatoriamente na rua. Mesmo que esteja sem roupa, mesmo que esteja de biquíni, não tem que passar a mão em ninguém. Isso é crime, crime. E esse comportamento tem que ser realmente, a gente tem que fazer reportagem, tem que ficar em cima, porque tá acontecendo. O mundo vai evoluindo aí, parece que esses caras não evoluem, Rivaroli. Não evoluem, eles regridem, eles voltam pra trás. Daqui um pouco nós vamos falar o que pras mulheres? Fiquem em casa? Não saem nenhuma hora do dia? Mas aí você fala assim, mas aí eu vou pedir alguma coisa. Quem tá fazendo é uma pessoa que trabalha entregando. Aluga a moto para poder fazer entrega. Você entende? Daqui a pouco nós vamos falar o quê? Saiam com cadeados e com cintos de castidade, mulheres, é isso? Qual o próximo passo? A culpa nunca é da vítima. Tem que punir e punir severamente. Sem dó tem que ser a punição. Aí a coisa talvez comece a mudar. Obrigado, Bruna. Parabéns pelo seu depoimento com a revolta. Isso tem que revoltar. Se não te revolta, vai olhar, porque tem alguma coisa errada acontecendo aí, tá?